É natural de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, uma cidade muito boa, eu fui lá. Tem o CVS, né? Tive o privilégio de ter umas terapias lá no CVS, muito bom, Centro de Vida Saudável, para quem não sabe. Ele é formado em Teologia e Pedagogia, pós-graduado em Psicopedagogia, Liderança Pessoal e Eclesiástica, é mestre em Teologia e doutorando, não sei se já terminou ou se ainda está fazendo, em Teologia Pastoral pelo NASP, né, Engenheiro Coelho. O pastor Regerson começou, então, sua carreira ministerial na Associação Mato Grossense, como distrital, né, e depois como secretário de campo e departamental de pequenos grupos e escola sabatina. No ano de 2018, ele iniciou na Missão Tocantins como secretário executivo, ministerial e departamental de comunicação, e é essa função que ele passa então, a ocupar aqui na PLAC desde novembro de 2022. Bom, esse é um currículo, né, que é o currículo grande, abençoado, mas sem nenhum demérito. Eu acho que a parte mais importante do seu currículo vem agora. Que ele é casado com a irmã Zenaide Santos Modesto, com quem tem 3 filhos, a Sofia Modesto Molitor, o Arthur Modesto Molitor e o Heitor Modesto Molitor. Esse, pastor, é o maior currículo, o mais importante e precioso. Sejam bem-vindos à família pastoral, que vocês sintam-se em casa. E, pastor, fique à vontade, estamos aqui à sua disposição. Que Deus abençoe. Feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu já tive a oportunidade de estar nessa igreja em outro momento, quando ainda era o pastor Herman, né? E aí, quando o pastor Hugo já estava como pastor aqui, se eu não me engano, esse ano eu preguei, eu acho que na sede daqui do distrito, e daí eu vim filar boia aqui. O pastor Hugo nos trouxe aqui para almoçarmos juntos com vocês. E, aliás, estava muito bom. Hoje é um dia de festa. A nossa irmã vai estar, Geralda, né? Vai estar sendo batizada daqui a pouco. E sempre quando a igreja tem esse momento especial de presenciar o batismo de alguém, é um momento de festa, é um momento de alegria, não só para a igreja, mas para o Senhor, ou seja, o céu também está em festa, porque essa pessoa estará dando uma declaração pública de que aceitou a salvação em Cristo Jesus. Então, o batismo, ele tem essa importância. É claro que lá no íntimo a pessoa já disse sim, só que o Senhor Jesus diz que nós precisamos dizer sim publicamente. E qual que é a cerimônia pública para dizer sim para Jesus? É o batismo. Simbolicamente morre para a velha vida e nasce em Cristo Jesus para uma nova vida. Hoje, o nosso mundo, ele é um mundo que mais do que nunca precisa ouvir dessa mensagem de amor que a Bíblia traz, a mensagem de Jesus Cristo, da salvação em Cristo Jesus. No entanto, existem alguns desafios em nossos dias. Apesar da tecnologia nos fazerem, de certa forma, próximos, as pessoas estão mais do que nunca distantes umas das outras. E por conta disso, mais do que nunca, nós precisamos, ou seja, as pessoas precisam ouvir dessa mensagem. Essa mensagem que traz propósito de vida. Tem muita gente por aí que está simplesmente vivendo ou sobrevivendo, mas não tem um propósito de vida claro. E por não achar um propósito de vida claro, a vida se torna cada vez mais complicada, sem sentido, e em algumas situações extremas, as pessoas chegam a tirar a própria vida, porque não aceitam viver da forma como estão vivendo, ou seja, é muito dolorido viver sem propósito. Quando você e eu nos tornamos adventistas do sétimo dia, a igreja adventista já surge com um propósito bem definido. Desde o momento do seu surgimento, do seu chamado como movimento, nós já surgimos com o propósito de pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo que perece, ao mundo de confusão religiosa, ao mundo que está
buscando caminhos diversos ao buscar a felicidade, ao buscar a salvação, só que nenhum destes caminhos são caminhos que levam à vida eterna. Na verdade, todos os caminhos que o mundo propõe, que a filosofia propõe, que a ciência propõe, que outras religiões propõem, eles, no final, são caminhos de morte. Não existe final feliz, por mais que as pessoas queiram acreditar. Todavia, a Bíblia fala de um caminho, aliás, o único caminho que o final é a vida eterna, que traz a vida eterna, que traz a salvação, que é o Evangelho de Cristo, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Portanto, como igreja adventista, mais do que nunca, nós temos o propósito, a missão de pregar sobre essa verdade. Não só que Jesus nos salva, mas que Jesus em breve voltará pela segunda vez. E quando nós falamos que Jesus voltará pela segunda vez a este mundo caído, nós temos que lembrar, e isso faz parte dessa mensagem que nós devemos pregar, que o mundo passará por um julgamento. E a mensagem que nós devemos dar é: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos flagelos que cairão sobre a Babilônia, sobre a confusão religiosa. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos levantar, pregar sobre o Evangelho eterno, que só existe salvação em Cristo Jesus. Todavia, nós também devemos pregar ao mundo que esse Jesus que morreu por nós na cruz, que foi o nosso substituto, ele regressa por uma segunda vez. E agora ele não vem mais como Salvador, ele vem como juiz. E este é o ponto. Nós devemos pregar ao mundo e também nós devemos nos preparar para este momento final. Então, basicamente, o objetivo da Igreja Adventista é preparar um povo para o encontro de Cristo Jesus no seu segundo advento. E para isso, nós devemos trazer o povo para onde? Para a Bíblia, porque a Bíblia orienta como que eu e você devemos nos preparar para receber a Cristo Jesus, como que eu e você devemos nos portar no nosso dia a dia, como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos falar, o que deve ir no nosso coração. A Bíblia revela tudo isso. Então, mais do que isso, mais do que simplesmente revelar, nós precisamos trazer essa mensagem gravada no coração, na mente e colocar em prática. Não adianta só decorarmos o que Deus quer para nós, se nós não colocarmos em prática. Então, preparar um povo para o segundo advento é trazê-los, vou repetir, para a Bíblia, fazer com que eles entendam a mensagem que Deus tem para todos nós através da palavra e usar esse conhecimento no nosso dia a dia, de forma prática. É basicamente isso que nós devemos fazer, é basicamente isso que nós devemos seguir. A ciência, ela tem descoberto aos poucos que o ser humano ele é muito mais do que inteligência lógico-matemática. Algum tempo atrás, alguém descobriu que nós temos uma inteligência lógico-matemática que pode ser medida. E aí foi criado-se o teste de QI, quociente de inteligência. O que o teste de QI avalia? A nossa inteligência lógico-matemática. Ou seja, a facilidade que nós temos para resolver problemas. Passado-se algum tempo, a ciência descobriu que não adianta apenas ter um QI alto, uma boa pontuação, ou seja, uma inteligência lógico-matemática boa, mas se você não tiver controle emocional, nada disso adianta. Então, o que a ciência tem descoberto? Nós, como seres humanos,
nós temos um lado lógico, matemático, dado por Deus, mas nós também temos que ter uma saúde emocional. E aí, de um tempo para cá, fala-se muito em saúde emocional. E até deram a sigla parecida com QI, e aí agora estão falando do quê? De QE, quociente emocional. Nós temos que ter um equilíbrio emocional conosco mesmo e com as pessoas. Quem consegue ter um equilíbrio emocional consigo mesmo e com o relacionamento, ou no relacionamento com outras pessoas, com aqueles que não somos nós, ou seja, o outro, isso faz com que tenhamos, segundo a ciência, e isso é provado cientificamente, tenhamos uma vida razoavelmente boa, equilibrada. Todavia, a ciência também tem descoberto que o QI tem a sua importância, o QE tem a sua importância, mas hoje já se fala do QS, um terceiro elemento da nossa inteligência, que é o quociente espiritual. S, para não ficar igual, é o QE, que é emocional. S do spirit, né, de outra língua, da língua inglesa. Então foi adotado o S. Então nós temos o QI, o QE e o QS. O que é essa tal dessa inteligência espiritual que tem sido descoberta ultimamente? Além do QI, inteligência lógico-matemática, e o QE, que é o quociente emocional ou inteligência emocional. O que seria o QS ou inteligência espiritual? Isso tudo forma o ser humano. O que foi descoberto, então, em relação à inteligência espiritual? A inteligência espiritual não é simplesmente o desejo de adorar ou algo superior, não é isso. O que a ciência chama de inteligência espiritual é que a inteligência espiritual nos dá propósito de vida. Portanto, segundo o que foi descoberto, não adianta você ter facilidade para resolver problemas lógicos matemáticos, não adianta você ter um equilíbrio emocional se você não tem propósito de vida. Na verdade, o propósito de vida é que guia todo o restante. Então, tem se descoberto ultimamente que nós precisamos também ter o que na nossa vida, além da inteligência lógico-matemática, além do equilíbrio emocional, nós precisamos ter o quê? Propósito de vida. Infelizmente, muita gente não tem propósito de vida. E se não tem propósito de vida, você fica perdido. Por quê? Porque o propósito de vida é que te dá uma direção. É o que te, de certa forma, orienta para onde você vai. É isso que te motiva. Aliás, o propósito de vida é algo que é maior do que você. Para ser propósito de vida, tem que ser algo maior do que você. Que você está disposto a fazer de tudo para alcançar esse propósito. Você está disposto a pagar um preço para alcançar esse propósito. Então, como que eu sei se eu tenho ou não um propósito de vida? Quando tem algo que eu quero muito, que eu gosto muito, que eu desejo muito, que eu pago preço para alcançar. Então, quando eu faço isso, isso é um propósito, e geralmente é um propósito de vida, porque eu estou disposto a entregar tudo por conta desse objetivo. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. E eu quero mostrar aqui para vocês que Isaías, que até este momento não tinha um propósito de vida claro, a partir deste encontro que ele teve com Deus, ele passou a ter um propósito de vida. E agora ele se torna um mensageiro do Senhor. Mas vamos primeiro ver como que isso aconteceu, acompanhando a leitura do texto.
Ali diz, no capítulo 6, no verso 1, acompanha a leitura. No ano da morte do rei Uzias. Antes de nós prosseguirmos, eu quero fazer um rápido comentário aqui sobre o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias, ele reinou em Judá do ano 792 até o ano 740 a.C. O nome Uzias quer dizer Jeová é minha força, ou força de Jeová. Ele reinou por 52 anos. Ele começou muito novinho o seu reinado. Se você voltar lá para 2 Crônicas, capítulo 26, ali fala um pouco da história deste rei, o rei Uzias, que havia morrido, como está descrito ali no capítulo 6 de Isaías. Volte lá então, 2 Crônicas, capítulo 26. E aqui nós vamos entender um pouquinho quem foi o rei Uzias. E com isso nós vamos entender o contexto do chamado de Isaías. O contexto histórico que Isaías estava vivendo. Então o capítulo 26 de 2 Crônicas diz o seguinte: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de quantos anos? 16 anos. E o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, primeira coisa interessante que nós achamos aqui, que nós encontramos no texto bíblico, é que Uzias, ele foi aclamado pelo povo. O que significa isso? Nós estamos falando de um governo monárquico, de uma monarquia. Numa monarquia, as pessoas não escolhem o seu líder. Eles simplesmente assumem a liderança por serem filhos do rei anterior. Geralmente é assim. No entanto, apesar de Amazias ter vários filhos, quando Amazias morre, o povo meio que proclama o rei, agora o menino, de 16 anos, como o rei ali da nação de Judá. Outra coisa que nós vemos de diferente na vida desse rei, é que além dele ter iniciado o seu reinado aclamado pelo povo, nós também, ao olharmos aqui na continuidade do capítulo 26, nós vamos perceber que ele tinha algumas estratégias que ajudaram Judá a progredir, financeiramente principalmente. O texto diz que Uzias, ele era amigo da agricultura. Vai lá para o verso 10, final do verso 10 diz isso. Vou ler o verso 10 todo. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era o quê? Amigo da agricultura. O que significa isso? Quando o texto bíblico diz que Uzias era amigo da agricultura. Significa que o rei, ele trouxe inovações para a área da agricultura. E com isso, ele fez com que o rebanho que eles tinham prosperasse e também as plantações prosperassem. O que ele trouxe, que para nós isso não é novidade, mas para a época era, que o tornou, que tecnologia ele trouxe para a sua época, que o tornou amigo da agricultura? O texto diz. Nós estamos falando de uma região o quê? Que chove muito? Não, é de uma região árida. Então, qual que foi a solução que Uzias trouxe para resolver o problema da água do gado, dos animais, e da água para as plantas, das cisternas? Então ele cavou muitas cisternas para dar água para o gado e para regar as plantas. E aí, por conta dessa inovação simples,
ele recebeu o título de amigo da agricultura. Mas como não se bastasse, ele continuou trabalhando em prol do reino de Judá, e ali diz que ele não só apenas se tornou amigo da agricultura, mas ele se tornou também respeitado diante das outras nações, por conta dos armamentos que ele criou. Isso está lá no verso 15. Vai lá para o verso 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então Uzias, ele não foi só amigo da agricultura, ele não foi só amigo da pecuária, vamos dizer assim também, né? Porque beneficiou também os animais. Ele também foi reconhecido como homem de invenções na área bélica, ou seja, nos armamentos. Ele criou armas que ficavam atrás da muralha, que jogavam grandes pedras a uma certa distância, e também flechas. Eu estou falando de antes de Cristo, cerca de 700 ou mais anos antes de Cristo. Eu sei que todos aqui já assistiram a algum filme de época, especialmente da época ali, onde haviam aqueles castelos, os reis, a época medieval, e lá você vê aquelas catapultas, né, que lançavam grandes pedras, mas isso é muito tempo depois de Cristo, mais de 1000 anos depois de Cristo, e eu estou falando de uma invenção que nós víamos nos filmes, e historicamente existiu, mais de 1000 anos depois de Cristo. Eu estou falando de uma invenção parecida, que existiu mais de 700 anos antes de Cristo. Então era uma inovação para a sua época, e é claro que o nome dele começou a ser respeitado. E vocês também viram no texto que ele construiu o que mais? Para ajudar a vigiar os animais do campo e as plantações. Torres. Dessas torres, não só ali em volta da muralha, ele construiu para o lado de dentro para ajudar a cuidar da cidade, mas ele também construiu torres nos campos, para cuidar dos animais. Resultado disso, prosperidade da nação, principalmente financeira. Porque naquela época, para uma nação ser próspera, ela precisava de 3 coisas. Primeiro, ela precisava de uma terra boa para plantar e colher. Segundo, ela precisava de pasto para quem? Para os animais. Porque basicamente as nações daquela época viviam do quê? Tinha indústria? Não tinha. Era agrícola. Então, se uma nação tinha uma fartura de colheita, plantava e colhia bem, eles estavam bem. Se eles também tinham uma fartura de animais e conseguiam manter esses animais, eles também prosperavam. Só que precisava de um terceiro elemento para isso continuar sendo mantido. O que era costume da época? Se alguém não tinha um exército bom, não conseguia proteger muito bem a sua cidade, a sua mercadoria, aquilo que eles haviam com suor conquistado, o que as nações vizinhas faziam? Elas vinham e roubavam, levava tudo. Então não adianta você ter uma terra boa, plantar e colher muito, não adianta você ter um gado bom, um gado forte, animais bons ali, bastante rebanhos, porque se você não tivesse um exército para proteger, o que acontecia? As outras nações invadiam e levavam a sua riqueza. Só que no caso de Uzias, ele tinha o quê? As 3. Agricultura boa, pecuária boa e os exércitos, porque ele havia criado vários tipos de ferramentas. Então, em outras palavras, agora voltando para o texto de Isaías, capítulo 6, o chamado de Isaías. Volta para lá. Em outras palavras, quando no texto bíblico aparece ali, no ano da morte do rei Uzias, o que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever esse pequeno detalhe, ele estava querendo dizer?
Olha, a nação estava saindo do momento bom, financeiramente, economicamente falando, e agora o filho de Uzias, Jotão, assumiu. Só que o filho de Uzias não era Uzias. Em outras palavras, estava havendo uma mudança de governo, apesar de Jotão ter sido corregente com Uzias. Eu não sei se você sabia, Uzias ele ficou doente nos últimos anos, por conta de uma coisa que ele não devia fazer, e ele foi lá e fez, no templo. E aí Deus o castigou com uma mancha no meio da testa. Uma lepra que foi se espalhando pelo corpo, ou seja, ele teve que ficar isolado, mas ele continuou reinando, e de forma paralela a ele, ou na verdade, corregente com ele, ficou o seu filho, que depois assume o trono. Mas mesmo assim a nação estava preocupada. E agora, o filho vai assumir. O rei, verdadeiro rei, que fez a nação prosperar, morreu. E não só isso. Vocês sabiam que, infelizmente, em todos os lugares é assim. Quando há prosperidade econômica, espiritualmente há o quê? Queda. Infelizmente. Porque a impressão que dá é que quando nós, eu estou falando nós porque sou ser humano, todos nós somos humanos e temos a mesma natureza. A impressão que dá é que quando nós estamos bem financeiramente, nós passamos a não mais depender de Deus. Deixar Deus de lado. E a nação de Judá, porque foi próspera economicamente nos dias de Uzias, que foram 52 anos de reinado, eles se afastaram do Senhor. Então, quando Isaías agora recebe o chamado para ser profeta, ele pega uma situação dessa. Havia uma transição de rei, e a nação estava temerosa por conta dessa transição, e não só isso, por conta da prosperidade, eles haviam se afastado do Senhor. E agora Isaías, sabe o que ele faz? Ele desce lá para o templo, e ele começa, eu imagino que ele para na porta do templo, e a porta estava aberta, daqui do pátio, dava para se ver aonde? O lugar santo. Só que o Santíssimo não dava para ver, porque só o sumo sacerdote que entrava lá uma vez por ano. Nós já conhecemos essa história, essa descrição bíblica. Mas eu imagino que ele foi ali para a frente do templo, e ele olha para dentro do templo, o lugar santíssimo, para a cortina que separava o santo do santíssimo, e ele começa a orar, preocupado com a situação da nação. Preocupado com a crise que eles estavam enfrentando por conta da morte do rei e também por conta do afastamento que havia da nação quase que generalizada, havia se afastado de Deus. E neste momento, ele recebe uma visão do Senhor. Ellen White descreve essa visão e ela diz que ele estava orando, virado para dentro do templo, de repente ele vê uma mão. Uma mão que pega aquela cortina, igual se fosse nada, e era uma cortina que precisava mais de 30 homens para movê-la. Entendeu? E de repente uma mão, sozinha, pega a cortina e abre. E quando ele olha para dentro, ele não vê a arca. Ele vê outra coisa. Vamos ler o texto. Olha o que acontece. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles faziam o quê? Voavam por cima do Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... Olha que interessante. Ele olha para dentro do Santíssimo, não é mais o templo na terra, não é mais o santuário terrestre, ele olha agora o santuário aonde? No céu. E ele não vê mais a arca da aliança, ele vê quem? O trono de Deus. E o trono não estava
vazio. E aqui vai a primeira mensagem para Isaías. Isaías, não se preocupa com o trono de Judá, porque o trono universal nunca vai ficar vazio. Judá pode até ficar sem liderança, mas o universo não vai ficar sem liderança. Porque o Deus dos exércitos se assenta sobre o trono e a sua glória, ou seja, as suas vestes, não enchem apenas o santuário. Os anjos, os serafins, dizem que além de Deus ser santo, o quê? A sua glória enche o quê? Toda a terra. Ou seja, Isaías, não se preocupe, porque as crises humanas, apesar de elas virem, quem está no controle da história da humanidade sou eu. Por isso que a glória do Senhor, ela invade toda a terra. Ela toma conta de toda a terra. É como se ela abraçasse toda a terra. Todo mundo, não apenas Judá, mas todo mundo é abraçado pela glória de Deus. Ou seja, quem está no controle da história da humanidade sou eu, Isaías. Não se preocupe. Essa foi a primeira mensagem da visão que Isaías recebeu. Então, num primeiro momento, ele ficou ali, meio sem entender, entendeu, e abismado, porque era algo que ele nunca tinha visto, e agora ele estava na presença de quem? De um Deus santo. Então, na mesma hora, ou quase que instantaneamente, ele reconhece quem era ele. Tanto é que ele exclama, e esse exclamar dele aqui é de medo, viu? Ele estava com medo da sua vida, de perder a sua vida por estar na presença de quem? De um Deus santo. E ele diz assim, ó, verso 3, não, perdão, verso 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele não viu um rei comum qualquer, ele não viu um rei como Uzias, ele viu o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. E ao ele ver o Senhor dos exércitos, qual que é o sentimento que tomou conta de Isaías? Medo. Por que medo? Ele mesmo no texto diz, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, eu sou pecador e moro no meio de um povo pecador. E no momento que ele entendeu isso, eu imagino que ele caiu por terra, encolhido, com medo, porque ele sabia que ele iria o quê? Morrer. Porque ele era um pecador e estava diante de um Deus santo. E aqui nós temos a segunda lição do chamado de Isaías. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com o verdadeiro evangelho, nós entendemos que nós somos pecadores. Sabe por que eu digo isso? Porque o primeiro passo para que haja salvação é você entender que você está perdido. Porque se eu não entendo, se eu não compreendo que eu estou perdido, eu vou procurar aceitar ou buscar um Salvador? Não, porque eu não estou perdido, eu estou bem. Por que eu vou aceitar Jesus? Agora, no momento em que eu entendo que eu estou perdido, e que sem Ele eu não sou nada, aí sim, aí eu caio de joelhos, e choro diante de Deus por conta da minha situação. Foi exatamente o que Isaías fez. Ele caiu e chorou e estava com medo de morrer diante do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que ele era pecador. Ele entendia, ficou claro para ele, eu não sou nada. Eu não passo de um trapo de imundícia. Eu sou um pecador, um miserável, um homem cheio de defeitos, cheio de pecado. E eu estou diante de quem? De um Deus santo. Só que neste momento, quando o ser humano reconhece que ele é pecador e que está na presença de um Deus santo, nesse exato momento, Deus faz pelo pecador aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E olha o que o texto diz. Continuando a leitura do texto.
Verso 6: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Veja só, o próprio texto deixa claro, para não haver dúvidas, de que quando Isaías diz que ele tinha os lábios impuros e morava no meio de um povo de impuros lábios, ele estava falando que ele era o quê? Pecador, e morava no meio de um povo pecador. Tanto é que quando o serafim toca a boca de Isaías, porque ele falou que eram os lábios dele que era o problema, ele não diz só estão purificados os teus lábios. Ele diz estão perdoados os teus pecados. Porque o pecado, ele afeta todo o nosso ser. Não importa da forma como você cometa o pecado, ele vai te afetar como um todo. Então o anjo sabia, tanto é que quando ele toca Isaías, ele diz que estão purificados os seus lábios, mas não só isso, os teus pecados foram perdoados. Ou seja, esse é o processo de salvação. É assim que nós entendemos o nosso propósito de vida. Primeira coisa que nós devemos ter para nós começarmos a entender o nosso propósito de vida é ter um encontro com Deus. E ter um encontro com Deus, assim como Isaías teve, quer dizer que nós vamos entender quem é Deus e quem nós somos. Ou pelo menos nós vamos ter uma noção, mesmo que seja pálida, mesmo que seja ainda superficial, mas mesmo que a gente não consiga nem explicar, e de fato a gente não consegue explicar, quando nós estamos diante de um Deus santo, quando nós lemos a palavra, quando Deus nos impressiona, quando nós nos colocamos na presença de Deus, através do Espírito Santo, nós entendemos que nós estamos diante de algo que é muito maior do que nós e que nós não compreendemos. No momento que nós entendemos isso e entendemos que nós somos pecadores e que nós não somos dignos de estar na presença de Deus, aí Deus entra em ação através da sua misericórdia, através da sua graça. E qual é a ação de Deus em relação a nós que nos reconhecemos como pecador? É perdoar-nos. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Ele foi perdoado. E no momento que ele foi perdoado, agora no verso 8, Deus faz uma pergunta. Acompanhe o texto. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual que é a dinâmica da salvação? Primeira coisa, eu preciso entender que eu estou perdido, que eu sou pecador. Depois que eu entendo isso, Deus faz por mim, Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Ele nos perdoa. Mas a dinâmica da salvação não para aqui, não para no perdão. A história da salvação não para no perdão. A história da salvação da irmã Geralda não para só aqui no tanque de batismo, não para só no momento em que Deus a purifica através do sangue de Cristo Jesus. A história da salvação da minha vida, da sua vida, não parou no momento e não deveria parar no momento apenas do batismo. A história da salvação e o plano da salvação envolve isso, ele tem continuidade. Na verdade, até o momento de Cristo Jesus aparecer nas nuvens dos céus pela segunda vez, nós devemos continuar nesse processo. Nós devemos continuar com o propósito que Deus nos deu. Quando Isaías entendeu que ele havia sido perdoado, agora ele se levanta diante de Deus, diante daquela visão, diante do trono. Ele não se levanta com arrogância, ele não se levanta por mérito, ele não se levanta porque ele achou que ele era capaz. Pelo contrário, há alguns minutos anteriores ele entendeu claramente que ele não era nada diante de Deus. Ele não passava de um pecador que morava no meio de um povo pecador.
Só que no momento em que ele foi perdoado, ele se levanta para adorar. E no momento que ele se levanta para adorar, ele está se levantando não porque ele é merecedor de estar na presença de Deus, mas porque quase que espontaneamente ele tem o desejo de adorar aquele que o salvou. Quase que instantaneamente ele tem o desejo de fazer algo por aquele que o amou, apesar dele ser quem ele era. Ele precisa se levantar, ele precisa agora de uma voz de comando, ele precisa fazer algo, porque ele está transbordando de louvor, ele está transbordando de adoração, ele quer fazer algo, porque ele ama esse Deus que o amou primeiro. Então ele se coloca de pé, e agora Deus, claro, ele sabia disso, ele falou, eu preciso dar um propósito de vida para esse menino. E aí ele fez a pergunta porque ele queria. Ele fez a pergunta porque ele estava dando oportunidade para Isaías falar. Aí ele fala, olha, a gente precisa enviar pessoas. Nós precisamos enviar pessoas que nos representem. E aí ele faz a pergunta, a quem nós devemos enviar? Quem irá por nós? Aí Isaías falou, entendi, Senhor. Eu entendi. O Senhor me perdoou. O Senhor agora está me dando um propósito de vida. E eu entendi isso. Eu vou. Vou repetir. Não é porque eu sou bom. Não. É porque eu entendi que o Senhor me purificou, que o Senhor me perdoou, e agora o Senhor está me capacitando para algo maior do que eu. Vocês estão entendendo a questão do propósito de vida? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo maior do que nós mesmos. Isaías entendeu isso e ele falou, Senhor, eu vou, envia-me a mim. Eu acredito que Isaías entendeu também que não ia ser fácil. Mas ele também sabia que quem estaria com ele? O Senhor. Igreja do Senhor. Quando você aceitou a Cristo Jesus, e eu sei que todos aqui aceitaram, você não aceitou simplesmente para ficar onde você está. Vou repetir. A salvação, ela é dinâmica, ela não é estática. Deus não nos salva para guardar num cantinho. E aí quando Ele vier, Ele vai lá naquele cantinho e pega e leva. Não, não é assim. Ele nos salva para nós sermos o sal da terra. Ele nos salva para sermos embaixadores. Ele nos salva para ser a luz do mundo. Por que que Ele faz isso? Porque Ele sabe que no momento em que eu vir um instrumento de bênção para libertar outras pessoas, eu cresço em Cristo Jesus. Eu aprendo mais sobre Deus. O meu primeiro amor não se esfria. Sabe por que o primeiro amor... Todo mundo aqui já ouviu falar do primeiro amor? Todo mundo, né? Eu já ouvi muito isso. O primeiro amor, primeiro amor. Sabe por que o primeiro amor, esse desejo de adorar, de fazer as coisas para Deus, se esfria? Porque a gente não se envolve com a missão. Porque toda vez que eu me envolvo na salvação de alguém, eu revivo esse processo na outra pessoa. E isso não deixa morrer dentro de mim essa paixão que nós temos por Deus logo quando nós o aceitamos. Mais do que nunca a igreja precisa entender isso. Eu sei que nessa semana foi estudado, na verdade, a lição que falou claramente que se a figueira não der fruto, ela vai ser jogada fora. Ela vai ser queimada. Mas eu estou repetindo mais uma vez aquilo que foi estudado durante a semana. Vou falar de forma bem clara. Irmãos, se eu e você não participamos na salvação de outra pessoa, vou repetir, este amor se esfria. Mas eu estudo a Bíblia, eu oro. Ok, isso é importante, tem que ser feito. Mas eu não posso virar uma cisterna onde guarda água só para mim. Fui chamado para ser o quê? Uma fonte a jorrar.
A fonte ao jorrar, ela está sempre recebendo do alto a bênção, mas ela não guarda para si, ela tem que espalhar. Como que eu vou ser luz do mundo? Como que eu vou ser sal da terra se eu ficar no cantinho, numa bolha? A igreja do Senhor não foi chamada para viver numa redoma, numa bolha, de si para si mesmos, um clube de santos. Não é isso que Deus quer. Um clube de santos que se reúne todo sábado para adorar, é importante isso, claro que é, mas quando nós nos reunimos aqui, nós devemos estar nos preparando para pregar lá fora, durante a semana. Porque se eu venho aqui, adoro, e durante a semana eu não faço o que o Senhor nos chamou para fazer, eu não estou adorando como deveria. A verdadeira adoração acontece através das minhas ações na semana, através do meu testemunho no dia a dia, através de quem eu sou, um conduto de bênção para abençoar outras pessoas. O sangue de Cristo, ele não pode ficar só como pagamento da minha e da sua vida. O sangue de Cristo vale muito mais do que nós todos. Vale o mundo todo, só que se o mundo não receber essa mensagem, eles não vão aceitar. Portanto, o meu apelo esta manhã, antes de nós fazermos a profissão de fé, o Vitor pode até vir aqui à frente já, Vitor. Ele vai fazer a profissão de fé com a nossa irmã e na sequência nós vamos fazer o batismo. Eu sei que já faz algum tempo que esse tanque não é usado. O pastor me falou. E eu fico alegre porque ele está sendo usado hoje. O pastor Hugo também está feliz por isso. Mas não pode parar só com esse batismo. Só que isso vai depender de você. Você que é membro aqui. E meu apelo esta manhã, cumpra o propósito de vida que Deus te deu. E eu vou repetir, se você ainda não conseguiu entender qual que é o propósito de vida que Deus lhe deu. O propósito de vida que Deus lhe deu é ser tu uma bênção na vida de outra pessoa. E que Deus abençoe de tal forma cada um de vocês que são aqui da igreja, desta igreja, e que antes do final do ano, outras pessoas sejam batizadas aqui, como uma comemoração de que Deus nos usa para abençoar e transformar vidas, porque esse é o nosso propósito de vida. Que Deus nos abençoe, e que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos ter então o momento da profissão de fé? A partir de agora nós vamos ter 4 momentos especiais. O Vitor vai fazer a profissão de fé com a irmã, enquanto o pastor vai estar se vestindo para poder entrar no tanque batismal com ela. Quando ele estiver entrando no tanque batismal, nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 249. Canta a primeira estrofe, ele vai fazer o batismo. Quando ele levantar, a gente entra no coro, cantando. E depois, quando eles saírem, a irmã Geralda vai vir aqui na frente para poder receber o seu certificado. E depois, no final, nós vamos fazer o contrário. Geralmente o pastor fica ali na porta, cumprimentando os irmãos na saída. Hoje vai ser diferente. Não saia antes da irmã Geralda, porque é ela que vai estar lá na porta e você vai dar um abraço nela e dar as boas-vindas à irmã Geralda aqui na igreja, tá bom? Hoje não é o pastor que vai estar ali, vai ser a irmã Geralda. E quando ela sair, não deixe de dar aquele abraço forte e dizer para ela que ela é muito bem-vinda a essa igreja, tá bom? O Vitor vai fazer agora os votos batismais com a irmã Geralda. Irmã Geralda, só o começo hoje, tá? Sabe quando a gente é bebezinho? Quem teve filho recente vai saber bem disso, que está fresquinho na memória, né? A gente recebe uma certidão de nascimento. A sua nova certidão de nascimento está aqui comigo, mas antes da gente te entregar, a gente precisa confirmar
algumas coisas. Olha como é bonito, né? Eu acho muito bonito, né? Todo detalhado em ouro. Eu tenho a minha guardada. Se você tem a sua, amém. A Igreja Adventista é a igreja que segue a Bíblia. E glória a Deus por isso. E nós temos um manual da igreja que organiza, né, tudo aquilo que a nossa igreja é. Claro, né, o manual, o fundamento é a Bíblia. E aqui nesse manual, na página 52, é a edição de 2022, nós temos o voto batismal, que eu vou ter o prazer e o privilégio de fazer com a irmã Geralda agora neste momento, tá? Qualquer dúvida, Simone te ajuda, que está ao seu lado, que foi a sua, né, discipuladora durante esses períodos. Irmã Geralda Pereira do Rosário, você crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Irmã Geralda, você aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, você é salva do pecado e de sua penalidade? Sim. Irmã Geralda, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus, em Cristo, perdoou seus pecados e lhe deu um novo coração e renuncia aos pecaminosos caminhos do mundo? Sim. Você aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma vida amorável e centralizada em Cristo, no lar e perante o mundo? Sim, irmão. Crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Compromete-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Sim. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade? É seu propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana como sábado do Senhor e memorial da criação? Sim. Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança, quando este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, testemunhará de sua amorável salvação, usando seus talentos em esforço pessoal na conquista de pessoas, a fim de ajudá-las a estar preparadas para o seu glorioso aparecimento? Sim. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais de identificação da igreja remanescente? Sim. Crê na organização da igreja? É seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com seu esforço pessoal e sua influência? Sim. Crê que seu corpo é o templo do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando de seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda do fumo em qualquer de suas formas para consumo humano e do uso impróprio ou tráfico de narcóticos ou outras drogas? Sim. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais como ensinados pela Igreja Adventista do 7º dia? É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida em harmonia com esses princípios? Sim. Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizada dessa maneira como uma expressão pública de fé em Cristo e no perdão de seus pecados? Sim. E, por fim, aceita e crê que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de toda nação, etnia e língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nelas aceitas? Deseja ser membro desta congregação local da Igreja Mundial? Sim. Amém. Que esses votos, irmã, que você faz hoje, possam também, né, ser reconhecidos e aceitos pela congregação aqui presente, e que cada um de nós também, né, rememoremos esses votos que a irmã Geralda fez aqui, assim como nós fizemos um dia. Amém? Pode colocar, vamos colocar a sua letra e nós vamos cantando, vamos cantar a primeira parte. Precisa votar o batismo dela, aceita ela primeiro. Bom, depois dos votos batismais, a irmã Geralda e o pastor Regerson estão entrando ali no tanque. E a comissão da igreja propõe e deseja que seja aceita a irmã Geralda fazer parte do rol de membros dessa igreja, não é? Assim ela passa a ser parte da nossa família, nossa irmã em Cristo Jesus.
A Igreja Adventista do Santos Dumont aceita a irmã Geralda como nova membro dessa comunidade? Amém. Vamos lá? Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é que o filho para ao lar voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Irmã Geralda. Oi? Ok. Irmã Geralda, chegou o grande dia e seja bem-vindo a essa comunidade. A tua família espiritual, que aqui lhe recebe oficialmente, agora como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a irmã seja uma luz aonde for, juntamente com os teus irmãos aqui desta comunidade, e que ao cumprirmos a ordem do Mestre de pregar o Evangelho a toda a tribo, nação e língua, em breve, e esse é o nosso maior desejo, eu acredito que é o da senhora também, nós veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Amém? Portanto, seguindo a ordem do Mestre, neste momento, como ministro do Evangelho, batizo a nossa irmã Geralda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a igreja diz? Amém. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Bate uma foto Filha tão querida, convertida a Deus, deixa o mundo e vai pro Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador. Irmãos, que momento gostoso, que momento feliz, simples, mas cheio de significado, cheio de propósito. Eu sei que vocês entenderam o recado. Portanto, é o desejo do Senhor que essa igreja frutifique mais ainda. Nós temos muitos bancos ainda para encher. E essas pessoas estão lá, esperando nós chegarmos até elas. Portanto, planejem. Tentem montar algum projeto que faça com que a igreja entre em contato com essas pessoas. E use o método de Cristo. Se misturava com as pessoas, como alguém que lhes quer o bem. É dessa forma que nós temos que nos aproximar. Depois que ele se misturava com as pessoas como alguém que lhes queria o bem, ele ministrava as suas necessidades. E no momento que ele ministrava as necessidades das pessoas, as pessoas confiavam nele. E depois que eles lhes granjeava a confiança, assim diz o texto, o que ele fazia? Ele fazia o chamado, segue-me. Portanto, monte algum sistema, algum projeto para se aproximar das pessoas, para se misturar com as pessoas, para atender as necessidades físicas, emocionais dessas pessoas. Ah, mas aqui a pessoa é rica, não precisa. Sabe qual que é o método quando a gente tem pessoas que não precisam de nada economicamente falando e nem emocionalmente porque tem muito dinheiro?
Sabe qual que é a melhor forma? Você monta um projeto para ajudar quem precisa e convida essa pessoa para ir junto. Porque todos os seres humanos, eles têm essa necessidade de ajudar outras pessoas. E quando ele olha para a igreja, alguém que tem bastante recurso, e ela vê um projeto consistente da parte da igreja, ele ajuda e ainda ajuda a financiar. E é claro que no momento em que ele vai conosco abençoar outras pessoas, ele também é abençoado, essa pessoa também é abençoada. E aí qual que é o outro passo? Chamar para estudar a Bíblia. Porque sem estudo bíblico não tem como chegar a esse ponto aqui. Portanto, deem estudos bíblicos, se aproximem das pessoas, convide elas para frequentar essa comunidade, abrace, vocês já têm uma recepção muito boa, vocês fazem almoço comunitário de vez em quando, e eu sei que o almoço é muito bom porque eu já participei. E hoje tem. Aí, hoje tem. São oportunidades para convidar pessoas que ainda não conhecem da nossa mensagem. No momento que nós conquistarmos elas, através da amizade, através de ações de bondade, através de vamos abençoar alguém junto, de projetos para abençoar outras pessoas, aí é só falar, vamos estudar a Bíblia? Eles não vão dizer não, eles vão aceitar. Ah, mas eu não sei dar estudo bíblico. Talvez um ou outro não saiba, mas o outro sabe. Tem sempre alguém que o Espírito Santo vai dar esse dom. É o dom do ensino. E o meu apelo continua sendo o mesmo. Eu quero ouvir, para a honra e glória do Senhor, antes do final do ano, a notícia pelo pastor Hugo, dizendo assim, olha, a igreja Santos Dumont batizou mais pessoas. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Porque este é o nosso propósito de vida. Não existe propósito maior do que este, de abençoar pessoas, de salvar pessoas. Sabe por quê? O teu conhecimento pela faculdade que você fez, a casa que você construiu, os bens que você adquiriu. Sabe, depois que Jesus voltar, o que vai acontecer com isso? Não sobra nada. Agora, a pessoa que você ajudou a salvar e que vai com você para o céu, sabe por quanto tempo você vai ter ela ao teu lado, inclusive te agradecendo, porque você foi um instrumento de bênção na vida dela? Sabe por quanto tempo? Para sempre. Que isso aconteça cada vez mais aqui conosco. Não só com essa igreja, todas as igrejas da Plaque, todas as igrejas adventistas do mundo. E o Espírito Santo caia sem medida sobre cada um de nós para cumprirmos essa missão. Amém? Amém. Deus Amém. nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, pela Simara, acertei?